Ora, mais uma vez, o privilégio nos assiste de podermos juntos considerar a Palavra de Deus, até porque hoje é um dia especial. E nós vamos perguntar porquê é um dia especial. Porque todos os dias são especiais na presença de Deus. Nós temos convicções que, de facto, Deus prepara cada dia para nós podermos ouvir a sua palavra de uma forma que também com alegria possamos obedecer e até mesmo compreender tudo quanto Ele está a fazer para nós. E eu tenho sido privilegiado por poder experimentar a palavra de Deus na minha vida, e à semelhança de mim próprio, centenas de milhares também têm compreendido que a melhor coisa é nós obedecermos a Deus. E quando obedecemos a Deus, nós encontramos na vida motivos de festejar. Por exemplo, como eu disse, hoje é um dia especial porque Deus nos concede a vida, Deus nos concede o privilégio de podermos aprender com Ele. E a respeito desta temática, porque estes são dias em que nós não precisamos forçosamente viver tristes, cabisbaixo, a questionar como é que será a nossa vida, porque tudo vai depender como nós encaramos a vida no dia de hoje, nos dias em que estamos a viver. E eu gostaria de vos remeter para uma leitura da Palavra de Deus no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. E diz a Palavra de Deus que, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, começamos por meditar um pouco neste texto e também, ao meditar, compreender o que é a obediência. Se percebermos na etimologia da palavra, do latim, que quer dizer obedire, que quer dizer obedecer, pode este termo significar e ser classificado como uma das virtudes que define um comportamento pelo qual se aceita as ordens dadas por outro. Ou seja, é uma virtude. Obedecer é uma virtude. Nós, quando temos, portanto, o supremo exemplo de Jesus, encontramos na Palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, esta atitude, esta virtude de Jesus, que diz: e chamado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Ou seja, o nosso Deus, o nosso único, suficiente Salvador, Ele é o exemplo de obediência. Ele, como diz também o apóstolo Paulo aos Filipenses, se despiu da sua glória. Ele prescindiu da sua glória que tinha na presença do Pai e veio a este mundo humilhando-se a si mesmo, sendo obediente, e obediente até à morte. Uma grande lição que fica para nós. Hoje, como disse, sendo este dia um dia tão especial, um dia em que Deus nos dá a vida, nós não somos, portanto, pessoas que tenhamos o conhecimento de qual será o nosso último dia aqui na Terra,
mas que Deus nos ajude também, como Jesus, a obedecer até à morte. O que é que a obediência requer de cada um de nós neste tempo? Primeiro, como nós podemos verificar pelo exemplo de Jesus, e é neste exemplo que nós nos vamos basear, precisamos de ser pessoas humildes. Uma pessoa orgulhosa e soberba jamais será obediente, pois a sua mente está voltada não em se humilhar, mas em se orgulhar em si mesmo, em si próprio. O maior requisito para ser obediente é ser humilde, é aceitar a superioridade de Deus, é perceber que Ele é Criador e nós somos criaturas. Ou seja, nós prescindimos do nosso egoísmo e esvaziamo-nos de toda a nossa vaidade, do egocentrismo que impede de nós sermos capazes de uma forma eficiente de obedecer ao nosso Criador. Ou seja, como eu disse, obedecer é uma forma, é um requisito imprescindível para nós sermos felizes, independentemente das circunstâncias. Então, percebemos que para nós podermos ser felizes temos que obedecer, mas para obedecer precisamos ser humildes. E Filipenses, capítulo 2, versículo 7, transcreve isto que eu acabo de dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas também encontramos nesta mesma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses outra característica necessária para nós obedecermos. Primeiro já falámos que nós temos que ser humildes, mas também temos que ser pessoas que temos que renunciar. Obedecer é renunciar às nossas próprias vontades. Hoje, claro que percebemos que neste mês decorrido de quarentena, as nossas vontades elas foram esvaziadas. Nós deixámos de ter capacidade, nós deixámos de ter um raio de ação do nosso ego, da nossa vontade, daquilo que nós queremos fazer. E, portanto, nós precisamos, no decorrer deste tempo, nos renunciar a nós próprios, os nossos desejos, os nossos prazeres. E até que existe uma tónica que refuta isto que eu digo. Nós, a nível das individualidades governamentais, temos ouvido pelas notícias, pela mídia, que nós vamos ter que prescindir de desejos excêntricos, de coisas supérfluas que antes fazíamos e que estava naturalmente a causar um sufoco social e interno. E nós precisamos de renunciar, porque quem não renuncia não consegue obedecer. Não há como obedecer a Deus e ao mesmo tempo satisfazer as vontades da nossa própria natureza pecaminosa. Ninguém consegue admitir que é falho se não admitir que, de facto, precisa de um Salvador. Melhor, por outras palavras, ninguém consegue sentir necessidade de entregar a sua vida a Deus se ele não reconhecer a sua fragilidade, a sua natureza pecaminosa. E isto deve nos fazer pensar seriamente, porque a melhor coisa para sermos felizes é sermos humildes, mas também nos renunciarmos. E claro, Jesus renunciou toda a glória como Filho unigênito, renunciou o seu trono nos céus e se tornou um simples servo, algo que pregava a paz, o amor e o reino de Deus. O versículo 6 de Filipenses 2 diz: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus. É incrível. Deus feito homem humilha-se a si mesmo e ele acaba por renunciar-se a si mesmo por amor. E uma das características de alguém que demonstra ter prazer em obedecer e ser obediente é ter amor. E é aqui que eu queria concluir o meu pensamento também nesta tarde. Na empresa onde um dia eu pude trabalhar, todos os dias nós recebíamos ordens do superior, do patrão, do gerente, e às vezes ele pede mais alguma coisa que eu até nem gostaria de fazer. Mas sempre tive algo como princípio que, mesmo não gostando do que às vezes o patrão pedia, como por exemplo ficar um tempo extra sem remuneração, sempre procurei obedecer. Só obedeço porquê? Porque tenho interesse em manter o emprego, para que possa também ter a segurança de ter um salário ao fim do mês. E isso nós fazemos isso. Nós fazemos isso por um interesse, por um objetivo. Mas Jesus, ele obedeceu por amor. Ele, sendo Deus, se humilhou. Ele realmente renunciou ser Deus no sentido de se ter tornado homem como nós para vir sofrer, ser humilhado, e até mesmo o objetivo era obedecer até à morte. Ele fez isso porque nos ama. No mundo espiritual isto não pode acontecer. Não podemos obedecer a Deus apenas por interesses próprios. Sim, mas porque o amamos. A obediência tem que ser tornada prática porque amamos a Deus. Porque sem amor nada vai adiantar o nosso esforço em lhe obedecer. Que o mesmo sentimento que Cristo teve por nós, possamos nós também ter por Ele. Nós estamos aqui para o servir, porque Ele nos amou primeiro. Por isso devemos nos humilhar, devemos inclusivamente renunciar a nós mesmos e fazer por amor, não por interesses apenas. Como a gente faz no nosso trabalho, na nossa profissão. As pessoas trabalham e obedecem apenas para não ser despedidas, para ter o sustento ao fim do mês. Nós não devemos ser assim. Amar a Deus só por causa de sermos felizes. Devemos amá-lo desinteressadamente por amor. Humilhar-nos, deixarmos para trás os nossos prazeres, as nossas ideias, renunciarmos aquilo que de facto nos impede de ser feliz verdadeiramente, obedecendo-lhe. E o mesmo apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5 versículo 2, ele diz: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Concluo: obedecer a Deus não apenas seguir regras bíblicas e eclesiásticas por tradição, mas sim amá-lo de todo o nosso coração. É algo que Deus quer, é algo que Deus tem para nós neste tempo. Que Deus, rico e poderosamente, possa nos abençoar e nos ajudar.